Então quem diria, né? É que essas as coisas que está acontecendo toda atualmente no Brasil, na verdade está acontecendo no mundo todo, vamos falar a verdade, né? O mundo está uma confusão dos diabos, está uma recessão do cacete em todo lugar e essas coisas estão mexendo muito com a economia. Você vê grandes países como a China, a Rússia se afundando em dívidas, a Rússia por causa da guerra, a China por causa da administração. Ninguém poderia esperar outra coisa da China, não, né? Porque país comunista, país ditador, sempre acontece essas coisas. O comunismo, na verdade, não sabe administrar a economia e a China está afundando. Recentemente, um grande banco de investimento na China decretou falência, mais um, né? Depois do mercado, do mercado de imóveis na China ter quebrado, né? Grandes construtoras na China quebraram, porque na verdade são uma utilidade. Na China você só pode comprar imóveis é, e fica difícil de vender, porque todo mundo comprou, estava sendo financiado bem barato. E aí o que acontece é que todo mundo comprando, logicamente, comprando pelas construtoras. Então o que acontece é que não tem mais condições de ninguém consegue vender nada, né? E aí o que acontece é que a roda da economia não gira, porque para a roda da economia girar é preciso que alguém compre de um lado, depois espere valorizar para vender do outro lado. E é assim que roda a economia. A economia ela tem leis próprias e quando há muita interferência de governo, quando há muita falcatrua, essas coisas, ela não funciona direito. É preciso ter muita liberdade, né? E na China não tem liberdade. Essa é a grande verdade. O governo se intromete em tudo, desde sua vida particular até a sua vida financeira. E todos os países comunistas ou socialistas são assim. E na Rússia, o grande problema da Rússia é que a Rússia entrou numa guerra e a Europa toda está boicotando ela, porque a Europa não quer mais guerra. Na verdade, guerra é uma coisa nojenta, né? Quem os políticos, né, os mandatários do mundo promovem a guerra e quem vai para a guerra é os filhos das pessoas, os filhos dos cidadãos, né? E das cidadãs e que já pagam imposto. Você paga imposto, eles usam o seu dinheiro para comprar armas, fazer guerra e o pior é que eles usam esse dinheiro também para fazer uma polícia para descer a borracha de você. Vamos falar desse jeito. Então a China e a Rússia estão quebradas, né? Estão quebradas. E o pior é que o Brasil está se unindo a esses países. É uma tristeza. E isso tem causado alguns problemas no Brasil, que é a queda na Bolsa de Valores. Aí você pode falar, eu não vivo de bolsa, eu não tenho dinheiro na bolsa, isto para mim não significa muita coisa. Se você fala isso, vai desculpar, você está sendo ingênuo. Países como os Estados Unidos, que tem a maior bolsa de valores do mundo, é um país muito evoluído, porque a bolsa de valores é uma forma de você
financiar as empresas. As empresas, quando precisam quando sentem necessidade de crescimento, elas são obrigadas a se financiar. E elas têm várias fontes de financiamento, várias formas de financiamento. Uma são os bancos, contratar financiamento nos bancos e aplicarem em desenvolvimento, em novas ferramentas para continuarem fabricando ou para comprarem máquinas para fabricarem seus produtos ou para financiarem equipamentos também, quando elas são prestadoras de serviços, para poderem fornecerem serviços melhores e mais baratos. Afinal, quando tem qualidade e tem preço bom, você tem vantagens na concorrência, né? E então é bom para as empresas, elas têm que se financiar. Uma outra forma são as debentures. Debentures são um tipo de empréstimo que as empresas fazem para se financiarem, pagarem empréstimos mais baratos. Elas têm vantagens porque não têm que pagar juros para os bancos, e os bancos cobram uma parcela muito alta dos juros. Então, as empresas podem fazer debentures e se financiar diretamente com o investidor. E uma outra forma é abrir o capital, deixar de ser uma empresa limitada para ser uma empresa SA, Sociedade Anônima. E assim, o que acontece? Quando elas fazem isso, elas emitem títulos, chamadas ações, que dão direito às pessoas a participarem do capital da empresa. E abrem o capital para que a empresa tenha novos sócios acionistas. Os sócios compram essas ações no IPO e elas podem se financiar, visto que elas não terão que devolver esse dinheiro. Isso não é empréstimo, isso é uma compra. Quem compra ações está comprando uma parte da empresa, está comprando uma sociedade na empresa. E assim ela consegue crescer. Aí depois, conforme ela vai crescendo, vai colocando dinheiro no desenvolvimento de novos produtos ou novos serviços, compram máquinas, contratam profissionais. Bom, isso faz com que a empresa cresça. E o acionista, a pessoa que compra ações, ela pode ter dois interesses. Primeiro é a valorização das ações que ele compram, ou também ou o recebimento de proventos, recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio, ou ambas. A valorização com o tempo do ativo é uma, e a distribuição do lucro da empresa. Assim funcionam os fundos imobiliários e as ações. Bom, acontece que a Bolsa de Valores, com essas porcaria toda aqui, o excelentíssimo presidente da República está fazendo, querendo nos levar ao comunismo, ao socialismo, está fazendo com que as ações, com que a Bolsa de Valores caia muito. Eu vou mostrar aqui. Aqui está o índice de fundos imobiliários. Deixa eu fechar esse negócio aqui que eu abri sem querer aqui. Pelo amor de Deus. Aqui está o índice de fundos imobiliários, o famoso IFIX.
O IFIX ele não cai muito porque a maioria dos investidores de fundos imobiliários, eu pretendo uma hora fazer um vídeo sobre fundos imobiliários. Eu não sou profissional, mas o investidor de fundos imobiliários não está muito interessado, não está tão interessado na valorização assim, não. O investidor de fundos imobiliários é mais focado nos dividendos mensais que os fundos pagam. É uma fonte de renda, é uma fonte de capital que entra todo mês. Então esse aqui, pode ver que, apesar de muitos fundos terem caído, estarem no vermelho, esse daqui, por exemplo, é um fundo, MAL 11 é um fundo de shopping center, e em um dia ele não caiu muita coisa, ele tem até subido, mas quando você vai para uma semana, bom, também está estável. Vamos agora para um mês. Um mês ele já tem caído. Em um mês ele caiu 2,9%. Mas uma boa parte deles ainda está bem valorizado. Se nós viermos aqui para outras empresas de outros setores, várias empresas de setores, aqui já no caso são ações, a gente pode ver que está ocorrendo uma certa desvalorização. A grande maioria está caindo muito, né? E agora, quando nós vamos para o setor financeiro, a maioria, todos os bancos, até mesmo o Itaú, está caindo bastante. E isto é culpa de todas as baboseiras, essas coisas que têm acontecido, né? E na economia brasileira, atualmente, agora, com essa possível taxação a partir do dia 1º do mês que vem, de produtos brasileiros nos Estados Unidos em 50%, como uma forma de forçar a política brasileira a seguir por outro rumo, nós ainda teremos a taxação da OTAN sobre produtos brasileiros que estará em 100%. Se acontecer isso, o Brasil simplesmente vai ficar inviável economicamente. Muitas empresas vão quebrar. A taxação do Donald Trump dos Estados Unidos é porque a justiça brasileira e a política brasileira anda tomando atitudes que estão levando o país à beira do comunismo. E é lógico que os Estados Unidos não quer um comunismo bem no quintal de sua casa na América Latina, ainda mais o país que é considerado um país enorme. Então, ele está taxando o Brasil para ver se força os empresários a reclamarem com o governo e com o Supremo, porque os empresários vão ter lucro. Imagine a JBS, que é uma empresa que compra no Brasil para exportar para os Estados Unidos e para outras partes do mundo. Já no caso da Europa, as taxações, eles estão reclamando que o Brasil, ao comprar petróleo da Rússia, Brasil, China e Índia, está financiando a guerra. E a Europa não aguenta mais guerra. A Europa não quer mais guerra. A Rússia está bem ali, ao lado deles. E essa guerra contra a Ucrânia é criminosa. E a Europa está culpando o Brasil pela morte de milhares de ucranianos nessa guerra. Então essas taxas são muito perigosas. E
Isso tem feito a Bolsa de Valores no Brasil, que é um espelho da nossa economia, cair muito. Provavelmente, se houver taxa de 50% nos Estados Unidos e taxas de 100% na Europa, o dólar vai aumentar muito e vai haver muitas demissões nas empresas. Então, nós temos que protestar contra isso. Bom, então é isso daí. Eu sou investidor de Bolsa de Valores e esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Então, esse é um vídeo apenas de opinião. Ele é diferente de todos os outros vídeos do meu canal, mas o meu canal é um canal onde eu falo sobre todos os assuntos que são importantes para mim, tá bom? Então, muito obrigado e comente, curta e compartilhe esse vídeo. Até uma próxima.